Irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. É um privilégio, uma alegria, irmãos, podermos meditar um pouco mais na palavra do Senhor, em mais um culto de doutrina, e aprendermos mais da sua palavra, conhecermos mais a sua lei, a sua vontade revelada nas Escrituras, e assim podermos crescer em sabedoria, em conhecimento e graça da parte do Senhor. Queridos irmãos, eu quero dizer mais uma vez que eu tenho orado por vocês, não somente eu, mas nosso conselho, os presbíteros, nós temos orado por vocês e intercedido pelas suas vidas, pelas suas famílias, e certamente estamos esperançosos, meus irmãos, de que logo, logo, tudo isso passe e nós possamos voltar a nos congregar. Esse é um anseio do nosso coração, né? Me lembro da carta aos Hebreus, quando diz: não deixemos de congregar, né? O autor da carta faz aquela exortação àqueles irmãos e hoje parece que é exatamente o contrário. Nós queremos congregar, mas estamos impedidos de congregar, mas com a expectativa e anseio no coração de que logo, logo voltará e teremos um momento de comunhão muito agradável na presença do Senhor, de podermos abraçar os irmãos e realmente compartilhar, né, as nossas vidas e conversar um com o outro e ter aquele tempo de comunhão que a gente tem na Igreja Presbiteriana de Muribeca. Queridos irmãos, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos à presença do Senhor em oração antes de nós começarmos o nosso estudo no breve catecismo de Westminster. Senhor Deus amado, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque só tu, Senhor, és o Deus exaltado, és o Senhor da nossa vida. E nós tanto ansiamos, ó Deus, por voltar a congregar como igreja no teu templo, na tua casa, Senhor, e podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, podermos oferecer um culto agradável a Ti e nos alegrar na presença dos irmãos, na presença do Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos conceda essa graça mais uma vez, que nós possamos, ó Deus, ter esse privilégio mais uma vez, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoe, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades. Ó Pai, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, suprindo, Pai, aquilo que eles precisam, que o Senhor estenda a tua graça sobre a vida de cada um deles e nos use como igreja para ajudar uns aos outros, para estender, Pai, esse braço da igreja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ilumina as nossas mentes e nos ajude a compreender, Senhor, o teu santo evangelho, a tua lei revelada nas Escrituras, tua vontade que é boa, perfeita e agradável para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos caminhando no breve catecismo e da última feita nós vamos à pergunta número 17, né? Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Apenas revisando rapidamente, então, qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A resposta do catecismo foi: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Nós fomos reduzidos a esse estado. O gênero humano, ele foi reduzido a um estado de pecado e miséria. E a gente estudou aqui, nós caminhamos por alguns textos bíblicos e destrinchamos um pouco, né, esse assunto. E hoje nós meditaremos, então, na pergunta de número 18, dando sequência, que vocês vão notar, irmãos, parecem muito parecidas essas perguntas seguintes, mas é como se o catecismo fosse destrinchando um pouco mais, abrindo um pouco mais esse conceito desse estado de pecado.
Então veja que a pergunta 18 diz o seguinte: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Você percebe? A pergunta 17, ele apenas define, ele fala, ele apenas intitula, digamos assim. Ele diz que o gênero a que o homem foi reduzido foi um gênero, a queda, né, reduziu um gênero humano a um estado de pecado e miséria. Nas perguntas seguintes, ele vai dizer o que é esse estado de pecado e o que é esse estado de miséria. Então, a pergunta 18, ele pergunta sobre em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu. Resposta: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então vamos ver por partes, irmãos, fazendo uma breve definição. Primeiro, o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão. E pecado, nós já vimos sobre isso, o que é pecado, né? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, veja, qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei. Pecado é errar o alvo, é você não fazer aquilo que a vontade de Deus dizia para você fazer, aquilo que Deus ordena e você faz o contrário, ou então você é omisso. Nisso consiste, né, o pecado. Você transgrediu a lei, você não agiu em conformidade com a lei. Nós estudamos sobre isso. Então, aqui ele se refere que o estado de pecado em que o homem caiu consiste, primeiro, na culpa do primeiro pecado de Adão. Veja, o estado de pecado consiste na culpa, a primeira coisa que ele define. E aqui vocês devem lembrar exatamente de Gênesis, quando nós vimos, né, os primeiros capítulos, criação, a queda, redenção, e mais especificamente sobre a queda, né, nós vimos que quando o homem peca contra Deus, quando ele cai, ele transgride a lei, ele come do fruto proibido, o que acontece? Vejam, Deus sempre vinha na viração do dia, né, naquele fim da tarde, no fim do dia, para conversar com o homem. Mas agora algo diferente acontece. Quando o homem pecou e transgrediu a lei, ele sente vergonha de Deus. É por isso que o texto vai dizer, né, que ele se esconde atrás de folhas, né, de figueiras. Veja, ele sente vergonha e ele sente culpa. Agora, veja, o pecado aguçou essa culpa. Consciência do homem foi ferida. Coração dele, a mente dele, por causa exatamente do pecado, irmãos. O pecado produz isso, culpa. Que consiste o estado do pecado? Veja, consiste na culpa do primeiro pecado de Adão. Então é a primeira coisa que ia ser definida, a culpa que o pecado promove. Então ele continua, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza. Então, o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão e na falta de retidão original. Veja, o homem, quando ele foi criado, isso é importante perceber, irmãos, ele não foi criado pecador. Adão, quando foi criado, ele foi criado em retidão original. Porque Deus, ele faz as coisas, sempre que ele faz algo, ele faz coisas boas. Ele quando está criando todas as coisas, ele diz, isso é bom, isso é bom. Assim também, quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele diz, isso é muito bom. Deus cria o homem em retidão original. Deus cria o homem sem pecado. Deus cria o homem nós vimos lá em Adão, né, no Éden, com livre-arbítrio. Ele tinha essa retidão original e ele poderia pecar ou não pecar.
Deus faz um pacto com o homem e fala, olha, você pode comer de qualquer fruto, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja, ele tem essa escolha, pecar ou não. E aí o homem transgride a lei, ele peca contra Deus, e vejam o que acontece nesse estado de pecado em que o homem foi reduzido. Significa que agora o homem tem essa culpa do primeiro pecado de Adão, a culpa se instala no seu coração e ele perde essa retidão original. Nós não temos mais essa retidão original que havia em Adão, porque agora, olha o que ele diz, corrupção de toda a sua natureza. Esse é o nosso estado. O estado de pecado nos fez perder a retidão original e nos levou a um estado em que toda a nossa natureza foi corrompida. Isso significa que todas as áreas da nossa vida foram corrompidas, todas as faculdades o pecado corrompeu. A nossa mente foi corrompida, nossos pensamentos, nosso coração, nossas emoções, nossa vontade foi corrompida. Não desejamos fazer a lei de Deus, né? Não desejamos. Nossa natureza agora, nossa vontade parece que vai ser contrária à lei de Deus, muitas vezes. E nós vamos lutar contra isso, porque toda a nossa natureza agora, ela foi corrompida pelo pecado. Então veja, culpa, falta de retidão original, nós perdemos, corrupção da natureza. Quarto, ele diz o que ordinariamente se chama de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, quando ele se refere ao pecado original, ele está falando exatamente lá daquele pecado lá em Adão, dos nossos primeiros pais, né? Quando eles pecaram e transgrediram a lei de Deus e quebraram o pacto com Deus. Então, esse é o pecado original. Esse é aquele que fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora a partir dali. Então, juntamente com isso, todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, o homem agora, ele herdou esse pecado, né? Esse pecado original em Adão, ele já nasce com a natureza pecaminosa e ele agora constantemente vai pecar, porque ele é um pecador por natureza. Então, tudo isso vai corrompendo ele, vai corroborando para esse desagrado diante de Deus, diante da sua lei, diante da sua vontade. E o homem agora, ele transgride a lei, não só por causa do pecado em Adão, lá no passado, mas porque hoje, constantemente, ele falha, ele comete erros, ele se ira, ele guarda amargura, ele às vezes não consegue perdoar, ele ofende, ele persegue, ele às vezes é desonesto, ele por vezes mente, ele faz muitas coisas que não agradam ao Senhor e transgride assim a sua lei. Então, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele, esse é o estado de pecado a que o homem caiu, a que eu e você caímos e necessitamos de um Redentor. Então vamos ver alguns textos bíblicos, irmãos. Romanos capítulo 5, se você olhar comigo. Romanos capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19 diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Então, esse texto de Romanos está fazendo exatamente esse paralelo, né? Mas o ponto aqui que ele quer focar em relação à pergunta do catecismo que nós vimos é que por meio de um só homem, veja, por meio da ofensa de um, por meio do pecado de um,
por meio da desobediência de um só homem, isso é, aquele primeiro pai, lá em Adão, por meio da transgressão dele. Então veja, o que é que aconteceu? Todos os homens foram condenados. Todos se tornaram pecadores, diz o verso. Muitos se tornaram pecadores, diz o verso 19. Todos agora estão debaixo dessa condenação do pecado. Essa ênfase que o catecismo quer dar aqui nesse texto. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram, todos, diz o texto em Romanos. Então, se você olhar comigo também, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 3, né? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então ele está falando aí do nosso estado, né? A que nós estávamos sujeitos. Todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo, veja, o príncipe da potestade do ar, filho da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne. Nós fazíamos, veja, a vontade da carne e dos pensamentos. Era esse o nosso caminho que nós trilhávamos. Por isso que em Romanos também vai falar que no caminho desse homem só há destruição e miséria. Eles desconheceram o caminho da paz, porque eles agora são inimigos de Deus. O homem, quando peca e quebra o pacto, ele se torna inimigo de Deus. Se ele era amigo, agora ele se torna inimigo. Ele está em guerra com Deus. Essa é a ideia que o texto traz, que o texto carrega. Mas ele vos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, Cristo. Paulo está falando exatamente do Messias, do nosso Senhor Jesus, o que ele vai tratar mais adiante, seguindo os versos dessa carta. Nós veremos também perguntas posteriores do catecismo. Então, Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8, se você abrir comigo, os versos 7 e 8 apenas diz assim: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Veja, está falando do nosso estado a que nós fomos reduzidos, de pecado. Lembre-se, é isso que está tratando. Ele está tratando disso. Então, veja, esse estado, como ele é, pendor da carne, esse estado de pecado, esse estado de viver pela carne, né, corrompido a natureza. Ele diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimigo de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus. É por isso que é inimigo. É porque não está sujeito à lei dele. Não faz aquilo que a lei dele ordena. Aquilo que a lei dele deseja para a nossa vida. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele conclui dessa forma. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que não vivem conforme a maneira como ele ordena. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Então, Salmo 51, irmãos. Tudo isso é o estado a que nós fomos reduzidos. O estado nos levou a esse total desagrado de Deus. Salmo 51, verso 5, se você olhar comigo, esse salmo foi escrito por Davi, né? Rei Davi, exatamente
depois de ele haver pecado com Batseba, né, aquele adultério. Então ele depois é confrontado pelo profeta Natan, que ele agora é levado então a arrependimento, ele se enche, seu peito se enche de lágrimas, ele se arrepende do seu pecado, ele se volta para o Senhor, ele está arrependido, ele escreve Salmo 32, ele escreve o Salmo 51. Então o verso 5 apenas diz o seguinte: veja o que Davi diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Veja como isso é teológico, irmãos. Davi entende exatamente que ele não só pecou no momento em que ele adulterou com Batseba, mas ele diz, é muito mais profundo o que ele diz. Ele diz, verso 5, Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. É exatamente o que nós estávamos falando. Pecado original. Tá vendo? Eu nasci já na iniquidade. Esse é o pecado original. E juntamente com ele, como nós vimos, vem todas as transgressões atuais. Porque nós já nascemos na iniquidade, então já somos inclinados a cometer pecados contra Deus e desagradar ao Senhor. E dessa maneira não agradamos ao Senhor. Então ele diz, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o estado de pecado a que o homem caiu, meus irmãos. Ele define, na próxima pergunta nós veremos também sobre o estado de miséria e depois nós veremos, será que Deus deixou todo o gênero perecer nesse estado? O que será que aconteceu em seguida? Aí vem a esperança. A esperança no nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos instruir, obrigado, Senhor, por ser o Deus da nossa vida. Senhor, esse foi o estado em que o gênero humano caiu, esse estado de pecado, de total desagrado diante do Senhor, por causa da transgressão de Adão, dos nossos primeiros pais, e de todas as transgressões que vêm em seguida, que desagradamos ao Senhor. Nós queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, todas as vezes que transgredimos a Tua lei. Nos ajude, ó Pai, a viver conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.